Quero iniciar por agradecer a todos vós pela vossa presença e também à Biblioteca por nos receber aqui neste espaço e permitir estar cá pela segunda vez a apresentar um livro. Desta vez venho partilhar convosco o livro Códigos da Eternidade e escrevê-lo foi uma jornada imensa, vê-se pelo tamanho dele, a comparar com o primeiro livro, e vim-vos falar um bocadinho desta experiência. Tendo em conta que tudo começou com o primeiro livro, que foi este Poemas de um Apaixonado, completamente diferente deste segundo livro. Para quem ainda não o conheça, gostaria de partilhar convosco um poema que diz assim: Ó ternurinha, luz do meu viver, teu nome é sol que ilumina o meu ser. Em teus olhos vejo o brilho do dia, que aquece o meu coração de alegria. Teu sorriso é o sol que nunca se põe. No seu fulgor, meu coração se compõe. E em teus braços encontro a eternidade, onde a nossa paixão ganha a imortalidade. Assim como o sol que no céu dá luz, nosso amor é eterno, nunca se reduz. Queimarão as estrelas, findará a lua, mas o nosso amor será eterno, chama-me. Que os dias se sucedam, as estações passam, mas nosso amor, ternurinha, sempre faça brilhar como o sol, sem fim, sem despedida, neste poema eterno de amor, vida a vida. Agora vamos falar então sobre este novo livro, Códigos da Eternidade. Este livro que vos trago é, acima de tudo, uma história sobre aquilo que nos sustenta, a realidade. E o que acontece quando essa realidade começa a falhar. Mas não falha de forma óbvia. Não é um mundo a desabar, não há explosões, não há monstros. Não. Aqui, tudo começa com pequenos sinais. Coisas quase imperceptíveis. Um barulho, onde não havia haver nenhum. Uma luz que pisca fora do ritmo. Um objeto ligeiramente fora do lugar. O protagonista, conforme aqui na imagem tem relatado, é o Manuel. É uma pessoa comum. Podia ser qualquer um de nós. Ele vive sozinho. Tem uma vida rotineira. Acorda todos os dias à mesma hora, toma o seu café, vai trabalhar e, como muitas pessoas, sente-se meio adormecido dentro desta rotina. Tudo é previsível, até deixar de ser. De repente as coisas não fazem sentido, mas não há uma explicação clara. A estranheza do Manuel vai crescendo devagar, quase como um sonho do qual não conseguimos acordar. E esta é a grande força do livro. Ele não nos diz o que está errado. Ele faz-nos sentir que algo está errado. O leitor percebe as coisas ao mesmo tempo que o Manuel. E isso tem o objetivo: criar uma ligação emocional forte com o Manuel. A ideia para esta história nasceu de uma pergunta simples: e se a realidade não for tão sólida quanto pensamos? Todos nós temos, em algum momento da vida, aquela sensação estranha. Entramos numa divisão e esquecemos o que tínhamos de fazer. Ou sentimos que já vivemos aquele momento antes, o famoso déjà vu. Ou acordamos com um sonho tão real que por segundos nem sabemos onde estamos. Estes momentos inspiraram-me e pensei: e se isso não for apenas cansaço ou coincidência? E se for uma falha na realidade? Uma pequena rachadura no mundo que conhecemos? O livro começa com uma dessas falhas e a partir daí a dúvida cresce. Será que o Manuel está a enlouquecer? Será que algo está realmente a acontecer no mundo? Será que a sua casa está diferente? Ou é apenas a percepção dele? E que dizer das pessoas à volta dele? Estão estranhas? Ou é ele que não os reconhece? E o mais interessante é que Códigos da Eternidade não é uma história de terror, no sentido clássico. É mais sutil. É uma história de desconforto psicológico, de questionamento. Aqui, o verdadeiro terror é aquele que sentimos quando já não podemos confiar naquilo que vemos, naquilo que ouvimos ou naquilo que sentimos.
Durante a escrita, inspirei-me em autores como Edgar Allan Poe, Franz Kafka e até realizadores como David Lynch, que trabalham muito bem nesta sensação de que o mundo à nossa volta não é tão estável quanto parece. Mas também quis fazer uma história acessível, com linguagem clara, para que qualquer pessoa, mesmo quem não lê com frequência, pudesse mergulhar nesta jornada. Porque, no fundo, todos conseguimos reconhecer o medo de perder o controle ou de ver a nossa rotina virar-se contra nós. O livro fala sobre identidade, sobre o medo do desconforto e sobre o nosso desejo de encontrar sentido nas coisas. Há uma metáfora por trás sobre como nos sentimos quando a vida muda de forma inesperada, quando perdemos alguém ou quando sentimos que o mundo já não nos pertence. E, mais do que dar respostas, este livro faz perguntas. O que é real? O que nos faz confiar na nossa percepção? E se um dia acordássemos e tudo estivesse ligeiramente errado? É uma leitura que prende, mas que também fica connosco depois de terminarmos. Não porque queremos saber o que aconteceu, mas porque sentimos que a história diz algo sobre nós próprios. E foi por isso que escrevi este livro, para criar uma experiência no leitor. Quase como se estivéssemos a andar num corredor onde as paredes começam, aos poucos, a inclinar-se. E cada página é um passo mais nesse corredor. Até ao final do livro, onde o leitor e a personagem se encontram num ponto onde já não há certezas. Depois de vos falar sobre o livro e de onde veio esta ideia, gostava de vos ler um pequeno trecho do livro. É logo no início, no capítulo 1, uma manhã aparentemente normal, mas já aí começam a surgir pequenas falhas, como se algo no mundo de Manuel estivesse ligeiramente fora do lugar. O personagem, Manuel, acabou de acordar. Tudo parece igual, mas há qualquer coisa que não se encaixa. Este excerto mostra este momento de desconforto, quando este desconforto começa. Não é nada óbvio, não há gritos, não há monstros. Apenas a sensação de que algo está errado e ele não sabe o quê. Então, diz assim no primeiro capítulo, na segunda página. Contudo, naquela manhã, algo parecia diferente. Não era a aparência física do quarto, que permanecia inalterada, mas sim a sensação que parava no ar. Era como se o ambiente ao seu redor estivesse ligeiramente deslocado. Não o suficiente para que qualquer mudança fosse visível, mas o bastante para que ele percebesse, em algum nível subconsciente, que algo não estava certo. Uma espécie de desconforto subtil começou a formar-se no seu peito. Uma ansiedade que ele não conseguia explicar. Vestiu-se mecanicamente, seguindo a rotina matinal de sempre, mas a cada movimento sentia-se mais consciente daquela leve dissonância, como se o mundo ao seu redor estivesse ligeiramente desalinhado. Foi até à cozinha, colocou a chaleira no fogão, preparando-se para fazer café. O som familiar da água a ferver encheu o ar, seguido pelo aroma reconfortante dos grãos moídos. Normalmente, esta sequência de ações o tranquilizava, mas naquela manhã nem mesmo o café conseguia dissipar a inquietação. E é assim que o livro começa a envolver-nos. Não há grandes explicações, mas apenas pequenos sinais. Algo invisível está a mexer no mundo de Manuel, e ele, como nós, ainda não sabe o que é. E esta dúvida é o que o leva, ao Manuel e ao leitor, cada vez mais fundo nesta realidade instável. O que é que torna este livro diferente de outros? Até aqui já percebemos que Códigos da Eternidade não é um livro tradicional. Não é um romance com heróis e vilões. Nem é um thriller de ação cheio de perseguições. É um livro que se sente mais do que se explica. E é exatamente isso que o torna diferente. Hoje em dia, há muitos livros de mistério, de fantasia, de terror, mas muitos focam-se em acontecimentos catastróficos, conspirações, criaturas sobrenaturais. Este livro vai pelo caminho oposto.
Começa no mais simples e no mais comum, a vida no dia-a-dia, e vai lentamente torcendo essa realidade. Um dos elogios que eu recebi deste livro, vindo de alguém que já o leu, foi o seguinte, que me disse: senti como se fosse comigo, como se fosse a minha casa, o meu bairro, e isso é que assustava. E é isso, e é aqui que está a força desta história. É que não precisamos de imaginar outro planeta. Basta imaginarmos a nossa própria realidade quando ela começa a falhar. E é aqui que é importante dizer, não é um livro difícil. A linguagem é simples, direta, mas a história tem várias camadas. Pode ser lido como se fosse um suspense psicológico ou como uma metáfora da nossa vida moderna. Manuel, o personagem principal, representa muitos de nós. Ele vive o dia-a-dia no automático. Sente que os dias se repetem. Está desconectado das pessoas. E quando o mundo começa a desmoronar, ele já não tem certezas em que se agarrar. É um livro sobre identidade, sobre a perda de controle, sobre a linha muito fina entre sanidade e ilusão. E mesmo com todos estes temas profundos, nunca se perde o lado humano. Há momentos em que o Manuel tenta recordar o rosto de alguém, mas não consegue. Ou sente que o espaço onde está, a sua própria casa, já não é dele. Que nunca sentiu algo assim. Quem nunca sentiu nada assim por um segundo? Então, o que é que torna este livro diferente? A atmosfera psicológica poderosa. A sensação de desconforto cresce devagar, como uma sombra que se aproxima. Um outro pormenor, tem uma linguagem acessível. Mesmo quem não tem o hábito de ler, pode mergulhar nesta história sem dificuldade. Outro aspecto, tenta-se criar uma ligação emocional com o leitor. Todos nós já nos sentimos perdidos, ou fora do lugar. Este livro transforma este sentimento numa narrativa cativante. Depois, tem outra questão. É um mistério sem pressa. Aqui a atenção vem do que não se vê. O leitor participa, sente, imagina, e isto marca. Por que então ler um livro? Bem, depois do que ouviram, podem pensar, será que este livro é para mim? A resposta é sim. Este livro é para todos os que já se sentiram estranhos no seu próprio mundo. Para todos os que já duvidaram do que veem. Para todos os que procuram uma leitura que emociona, que mexe com os sentimentos e que o faz pensar. E porquê? Porque é uma leitura que tenta agarrar logo ao início. Desde as primeiras páginas, o livro cria aquela curiosidade. O que é que se passa com o Manuel? O que é que está a acontecer? Não há explicações complicadas, nem descrições intermináveis. O leitor entra na história e sente-se parte dela. É como ver um filme, mas com palavras. E o filme está a correr aqui dentro da nossa cabeça. Porque também é uma leitura para quem não tem tempo ou paciência para livros grossos. É incrível, mas é verdade. Nós vivemos num tempo de cansaço, redes sociais, distrações por todo lado. Este livro foi pensado para ser fluido, direto ao ponto, com capítulos que deixam vontade de continuar. Mas o que é que vem a seguir? Ideal para ler um pouco por dia ou para devorar uma vez e se deixar levar. Este livro também provoca reflexão, mas sem dar sermões. Há livros que tentam ensinar coisas. Este não. Este faz perguntas. Perguntas que ficam connosco. Por exemplo, e se a nossa mente não for tão fiável quanto pensamos? E se a realidade for uma construção mais frágil do que imaginamos? E o melhor, não é preciso gostar de ciência, de filosofia ou psicologia. Basta ter curiosidade humana. Porque este livro fala de medos universais. Perder o controle, ser esquecido ou não ser compreendido. Este livro pode também ser um excelente presente. Para quem? Mesmo para quem diga que não lê ou que não tem paciência para ler. Este livro pode ser o tal. É uma porta de entrada para o gosto pela leitura. E também é ótimo para quem já leu muito. Porque oferece algo novo, diferente, mais emocional do que intelectual. E porque este livro tenta ser um espelho. Mais do que contar uma história,
Códigos da Eternidade tenta refletir o leitor. Cada pessoa vai lê-lo de forma diferente. Alguns podem ler o livro e ver aqui um pesadelo psicológico. Outros podem ler o livro e achar que isto é uma crítica à vida moderna. Outros podem achar que é uma metáfora para a ansiedade, para a solidão, para a rotina. É esta a riqueza que esta obra me traz orgulho e cada um lê e chega ao fim com uma conclusão diferente. Por isso, se procuram um livro que vos puxe, que vos envolva, que vos deixe pensar, mesmo depois do que acabarem de ler, então este é o vosso livro. Se gostarem, partilhem, divulguem o livro. Porque todos nós temos alguma falha de realidade que nos inquieta e talvez este livro possa dar forma a isso.